Vamos então conversar com o nosso entrevistado de hoje. O convidado é Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, muito obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Um prazer falar com você. Gustavo, olhando para esse, vamos começar com a inflação, olhando para esse índice de inflação, né, e tendo em mente também a última declaração de Gabriel Galípolo, que, aliás, daqui a pouquinho vai falar de novo, que abre o evento do BTG Pactual logo mais a partir das 9 da manhã. Mas ele participou de um evento em São Paulo também, na segunda-feira, que ele disse que a palavra-chave é calibragem. O que você entende por esse recado de Galípolo e como isso se soma ao índice de inflação, ao IPCA divulgado ontem? Bom, acredito que o Gabriel Galípolo está sinalizando que vai aos poucos e que pode ir mexendo na taxa de juros para frente, para trás, dependendo do que ele entenda que vai ter impacto na inflação. Bom dia para você, bom dia para toda a equipe. De fato, o Gabriel Galípolo e os diretores, eles têm tentado passar esse comunicado, essas mensagens para o mercado financeiro de que eles vão fazer o possível para segurar a inflação ou levar ela para mais perto da meta de 3% no horizonte chamado relevante para eles. Então, depois de alguns anos que os bancos centrais anteriores tiveram dificuldade em atingir o centro da meta, acho que o Gabriel Galípolo está tentando passar isso e realmente eles conseguiram. Se a gente pegar o começo do ano passado, as expectativas de inflação eram bem altas e eles entregaram em 4,2, que é uma taxa abaixo dos 4,5, que é o limite superior que eles poderiam sofrer ou errar para cima. Isso significa um corte, você está saindo pela tangente, Gustavo, agora me responde em bom português. Vocês estão vendo aí na RB Investimentos, isso quer dizer um corte de 0,25 na reunião de março ou meio ponto percentual? Eu acredito que a maior parte do mercado já está acreditando no meio percentual, a gente concorda, imagina que tem bastante espaço, como você colocou anteriormente, a taxa de juros em 15% não é qualquer coisa, a gente está vendo diversas empresas com dificuldades financeiras, dificuldades para pagar a taxa de juros das suas dívidas ano após ano, por isso já está bem postergado esse início de ciclo de corte de juros, acho que o Gabriel também está segurando para que não aumentem ainda mais a discussão para 0,75, um ponto nas reuniões seguintes, mostrando que vai começar pelo menos com muita parcimônia nos primeiros cortes desse início desse novo ciclo de corte de juros. Então, pelo menos meio nessa de março e na seguinte. E aí esse ciclo, obviamente, acontece no ano eleitoral e você vê ele se estendendo até onde? Uma taxa de juros no final de 2026? Para o final de 2026 a gente tem 11,5, que é uma taxa um pouco abaixo da que o mercado imagina, que está em 12,25. Acredito que tem bastante espaço. Eu imagino que a partir do momento que eles comecem a cortar juros em março, muitos economistas vão reduzir suas expectativas também. Isso vai ser um alívio que a gente vai verificar ao longo desse primeiro semestre. Isso tem bastante efeito. Claro que quando a gente pensa no financiamento de um veículo, no financiamento de um imóvel, as taxas futuras, as taxas da curva de juros, né, o que é negociado para o mercado para os próximos anos, é o que impacta no dia a dia do brasileiro. Você tocou num ponto que me chamou a atenção, Gustavo, você falou de inadimplência. Você falou de empresas, mas a gente sabe que a inadimplência do consumidor também está aumentando. É claro, você tem uma taxa de juros super alta e muitas pessoas não conseguem pagar as suas dívidas. Qual o risco que isso impõe para a economia e como é que vocês estão acompanhando a variação da inadimplência? Bom, isso tem acontecido tanto do lado das pessoas quanto do lado das empresas, é uma pena, realmente tem sido bem desafiador. A inadimplência das pessoas físicas continua seguindo aquela correlação que tem quando a taxa de juros está mais alta e está no maior patamar em 20 anos, a inadimplência sobe também. E quando a taxa de juros começa a cair, dá um alívio nas parcelas mensais que as pessoas precisam pagar, qualquer que seja a sua conta que implica juros, então por isso a inadimplência cai também. Então é uma correlação interessante, é um estudo estatístico, porque historicamente a gente tinha taxa de desemprego e inadimplência caminhando juntos, mas isso se perdeu um pouquinho nos últimos anos, a gente pode discutir em outro debate, mas vai dar um alívio sim para as pessoas, mas acho que na parte das empresas a situação está um pouco mais delicada, a gente vê empresas muito relevantes que estão pedindo recuperação judicial, a gente bateu recorde de recuperação judicial em 2025, tem um custo manter a taxa de juros em patamares tão altos.
Muito interessante, é preocupante, né? Grave isso que você falou. Agora, Gustavo, puxando para o outro lado, né? A gente tem essa taxa de juros, inflação, e a gente, aliás, na inflação ainda, uma última pergunta. Quando a gente abre esse índice, né? Quando a gente olha para o recorte, muita gente falou, olha, 0,33 veio basicamente em linha com o mercado, com o que o mercado esperava, mas se a gente abrir o índice, tem alguns sinais de serviços subjacentes aumentando, de produtos industriais aumentando, do índice de difusão, que é um índice de espalhamento da inflação, ser maior do que o mercado esperava, alguns sinais amarelos de preocupação ascendendo. Isso te chamou a atenção, te preocupa? O que você destaca? Na verdade, de fato, a difusão está mais de 60%. Historicamente, quando o Banco Central entregou a inflação na meta, alguns anos atrás, estava mais na casa de 55%. Então, como vocês bem explicou, menos itens subindo ao mesmo tempo. Agora, quando a gente olha as projeções do comportamento da inflação ao longo do ano, o brasileiro provavelmente vai chegar na metade do ano com uma inflação mais perto de 3,5% na comparação de 12,5%. Vai dar uma sensação de inflação mais aliviada, uma inflação um pouco mais tranquila. Mas é claro que janeiro e fevereiro você tem vários reajustes que são típicos dessa época. Fevereiro, todo pai, toda mãe sabe que tem reajuste de mensalidade escolar. Então, tem alguns pontos isso é historicamente muito acima da inflação. Isso não respeita qualquer limite, né, Gustavo? É impressionante. Se a inflação é 5, menos de 5, o reajuste da mensalidade da escola do filho é pelo menos 10. Pois é, tem alguns reajustes, profissionais liberais, salão de beleza, professor particular, médicos, eles aproveitam a virada do ano e fazem o reajuste dos seus serviços. Eles esperam realmente esse efeito do calendário para falar, olha, a partir desse ano vai custar tanto a mais o meu serviço, a minha diária, o meu atendimento. Isso é padrão, é um efeito que vai acontecer, essa sazonalidade típica da inflação, enquanto a metade do ano já é tida como algo mais tranquilo. Mas é claro que isso tudo são aqueles comportamentos que a gente consegue prever. Tem alimentos, tem energia, que são preços que são muito voláteis, que podem depender do clima, podem depender de algum problema natural específico, algum problema de maior consumo, menor consumo, puxar para cima, puxar para baixo, geopolítica. Então, tem preços que fogem um pouco do Banco Central. Por isso que existe essa margem de tolerância tanto para cima quanto para baixo para o Banco Central errar. Agora, Gustavo, qual tem sido assim, o principal fator para manter essa inflação bem comportada? É essa taxa de juros em nível muito elevado ou você diria que a gente tem sido beneficiado pela geopolítica assim, meio destrambelhada e ciclotímica de Donald Trump, né? Porque isso vem desvalorizando o dólar, o real se aprecia e é claro que quando o dólar cai, isso tem um efeito direto sobre a inflação. Acho que esse foi um ponto muito importante, sim, em 2025. Acredito que tudo caminhou para os preços de alimentos recuarem a um nível muito menor do que no início do ano. Quando a gente pegava as pesquisas, quase 80% dos brasileiros falavam no começo de janeiro de 2025 que sentiam os preços nos supermercados mais altos. Quando a gente pega no final de dezembro de 2025, aí já era menos de 50%. Realmente uma mudança que o brasileiro sentiu no dia a dia dele. E isso tem a ver, sim, com a questão geopolítica, tem a ver com um câmbio mais apreciado, tem a ver com os preços de alimentos que não tiveram grande quebra de safra relevante em nenhuma parte do Brasil. Esse é um dos principais pontos, mas é claro que a taxa de juros ela é bem relevante. A inadimplência subindo, você freia um pouco o consumo, a inadimplência das empresas subindo, você freia contratações, freia investimentos. Então, a taxa de juros chegar a 15% também tem um efeito muito grande no controle dos preços, tanto que a gente vem de crescimentos em 24, 23 acima de 3%, e para o ano passado a gente deve ter crescido mais perto de 2,5%, ou seja, realmente a atividade freou um pouco com a atitude do Banco Central. E o cenário internacional também tem promovido um outro efeito, né, um outro movimento que tem beneficiado muito os mercados emergentes, entre eles o Brasil, que é a alta da Bolsa, né, a valorização dos nossos ativos locais. Como é que você enxerga isso daqui para frente? Quer dizer, Bolsa Brasileira em 186 mil pontos, ainda está barata, tem mais espaço para subir? E o que acontece com o dólar em função disso? Explica um pouco esse movimento global que está acontecendo e justifica essa enxurrada de dinheiro, de capital externo entrando no mercado brasileiro. Pois é, a justificativa ela é muito de uma saída do investimento da renda fixa americana para a renda variável
seja dos Estados Unidos, seja em outras partes do mundo. O Instituto Internacional de Finanças mostrou que só em janeiro foram 100 bilhões de dólares que foram para países emergentes como um todo. A gente reparou que na Bolsa Brasileira passou já de 30 bilhões de reais entrando aqui na nossa bolsa de dinheiro externo. Portanto, todos esses valores, eles mostram esse fluxo que tem sido bem relevante para mostrar quem que está comprando esses ativos, essa bolsa aqui no Brasil. Porque o brasileiro, especificamente, ele já é um pouco mais conservador, ele já tem um histórico de preferir a renda fixa. Aqui não está sendo diferente, e não deve ser muito diferente em 2026, porque a taxa de juros ainda vai ser elevada e ainda vai ter produto de renda fixa parecendo bem atrativo para o brasileiro. Fundo de pensão, que também é um dinheiro bem relevante, está extremamente tranquilo na renda fixa. Fundo de ação e fundo de multimercado, a Ambima mostra que em 2025 não teve muita captação e não começou tão diferente em 2026. Portanto, o movimento ele é estrangeiro, sim. Conforme fique mais claro que a taxa de juros americana vai ser reduzida ou isso vai acontecendo na prática com o Banco Central americano, o dinheiro vai saindo da taxa de juros dos Estados Unidos, dos produtos de renda fixa de lá, indo para outras partes do mundo. Ah, mas a taxa de juros é super baixa por lá, quase menos que 4%. Bom, tudo bem, mas para um americano que viveu nos últimos 15 anos com taxa perto de zero ou bem baixa, não passava de 2%, foi uma oportunidade que eles não observavam em muito tempo. Para um brasileiro pode parecer muito estranho, porque a gente está acostumado a ter taxas de juros altas e a renda fixa remunerando 1% ao mês, algo bem extraordinário. Para um americano, os 4,5%, 5% já foi um momento bem atípico. Ô Gustavo, e para terminar, esse capital que vem para cá, então é um capital volátil, de curto prazo, ele beneficia a economia de alguma forma ou não? Ou ele só é um dinheiro que vem para cá, faz algum lucro e pode voltar para outro lugar e provocar essa volatilidade? Não, ele pode sim beneficiar, ele estimula as empresas a captarem mais recursos no mercado, a gente volta a ter algumas empresas de saneamento discutindo a abertura de capital, agora que a liquidez da Bolsa melhorou um pouco, então tem sim alguns recursos que podem ser transformados e observados no dia a dia das pessoas, esses recursos também estão sendo observados em outras frentes, a gente vê os ministros de portos, aeroportos, ministros de infraestrutura comentando sobre maior interesse de investimento estrangeiro por obras aqui no Brasil, por concessões aqui no Brasil. Mas é claro que acho que as viagens que a gente tem no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Lula, internacionais, com vários empresários, fechando parcerias comerciais com outros países, conseguindo abertura para mais produtos serem exportados, e isso ajuda muito a médio e longo prazo realmente a atrair investimentos que ajudem a desenvolver o Brasil.